Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e neste vídeo vamos resolver a questão 4 da OBR de 2019, segunda fase. Um robô móvel deve se deslocar seguindo uma trajetória retilínea unidimensional x de t, partindo de um ponto x0 igual a 0, em t igual a 0 segundos, em direção ao ponto x de 10 igual a 30 metros, em t igual a 10 segundos, ou seja, uma posição em função do tempo, posição dada pela letra x, tempo em segundos. No entanto, ao longo do tempo, a trajetória do robô deve seguir um comportamento suave como um polinômio de terceiro grau tal que... Está aqui a expressão do polinômio de grau 3, com coeficientes k0, k1, k2, k3, com coeficientes a ser definido. Nesse caso, o vetor de velocidade se comporta como um polinômio de grau 2, função do segundo grau, com esses polinômios, e a aceleração é dada por essa função. Sobre o comportamento da velocidade, considere ainda os seguintes requisitos. Deve partir com velocidade nula, robô deve chegar ao ponto final da trajetória com velocidade nula, ou seja, na hora que ele chegar no final da trajetória, no 30 metros aqui, ele deve parar. O instante de velocidade máxima se dará em t igual a 5 segundos. Uma excelente questão que, infelizmente, possui alternativas que facilitam a nossa resolução. Vamos lá, vou escrever os dados do problema. Sendo que são dados duas colocações ali sobre a posição, que o meu x de 0, ou seja, quando eu colocar 0 no lugar do t, quando eu colocar esse 0 no lugar do t, a posição tem que ser igual a 0. A posição inicial é 0. X de 0 igual a 0. E o x de 10, ou seja, no instante de tempo igual a 10 segundos, a posição é a posição final, 30 metros. Vou escrever também a função da velocidade. Reparando que o robô deve partir com velocidade nula igual a 0, ou seja, no tempo inicial, t igual a 0, a velocidade é igual a 0, ou seja, v de 0 é igual a 0 e deve chegar ao ponto final da trajetória com velocidade nula, ou seja, v de 10 é igual a 0 também. E ainda tem a equação da aceleração. E a velocidade máxima se dará em t igual a 5 segundos. Vou deixar essa informação para depois, porque por hora o problema está bem simples. Repare, eu preciso determinar os coeficientes. Vou começar pelo x de 0 igual a 0. Eu vou colocar 0 então no lugar do t. Vai ficar assim, x de 0 é igual a k3 vezes 0 ao cubo, que no caso é 0. Mais k2 vezes 0 ao quadrado, que é 0 também. Mais k1 vezes 0, mais o k0. Isso é igual a 0. Ou seja, k3, k2, k1 somem e eu já chego que o k0 é igual a 0. Vamos pegar mais uma informação, que a velocidade, quando o tempo é 0, também vale 0. Isso nos resulta que, substituindo t, vai ficar 2k3 vezes 0 ao quadrado, que é 0, mais 2 vezes k2 vezes 0, mais k1 igual a 0. O que eu fiz? Substituir velocidade igual a 0 na expressão da velocidade. E isso é igual a 0. Mesma coisa que aconteceu anteriormente, a gente vai concluir que isso some, isso aqui é 0, né? Não é que cancela, isso aqui simplesmente é 0. E eu concluo que k1 igual a 0. E daí, olhando nas alternativas, k0, 0, k1 igual a 0, eu já sei, porque não tem nenhuma outra alternativa, já sei que este problema, a alternativa correta é a letra A. Se você queria saber só a resposta, ótimo. Também serve para determinar que às vezes o problema parece ser difícil e se torna mais simples. Mas vamos determinar também o K2 e o K3. Primeira coisa a se notar,
A velocidade é uma função do segundo grau. Eu vou rolar aqui a página, já deixei separado dois esqueminhas. Um é o da posição. Ou seja, o meu móvel partiu do ponto 0, partiu daqui, e andou no sentido crescente. Ele partiu do 0 e foi em direção ao 30. Essa aqui é a minha posição em metros. Se as posições estão aumentando, se os meus marcos de posição estão aumentando, a velocidade vai ser positiva ou vai ser negativa? A minha velocidade começa em 0, ela vai ser crescente. E repara, qual dos gráficos que melhor representa essa função da velocidade? O gráfico em verde ou o gráfico em vermelho? Repara que o gráfico da velocidade é um gráfico com expressão quadrática. E o que isso implica? Sabendo que a velocidade é quadrática, o 2 vezes k3 certamente é menor do que zero, é negativo, porque se eu tenho uma parábola com concavidade virada para cima, isso aqui teria que ser positivo. Ou seja, eu estaria dizendo que a minha velocidade começou negativa, ou seja, ao invés de ir para frente, meu veículo, meu objeto, meu robozinho estaria indo para trás. Então, o que está acontecendo aqui? A velocidade foi aumentando, 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 até que atingiu o valor máximo e depois foi diminuindo. A trajetória não foi uma parábola. O robô não fez uma curva, não fez essa curva. A sua velocidade foi aumentando, atingiu o valor máximo e depois diminuiu. Então a gente sabe que o valor desta velocidade vai ser máximo no t igual a 5. E daí a gente teria que usar as expressões da parábola. A gente sabe que x do vértice é menos b sobre 2a. E qual é esse x do vértice? Aquela informação que até agora eu não tinha usado, que o meu tempo era 5 segundos quando a velocidade era máxima. Repara, quem está fazendo o papel de x é o tempo e quem está fazendo o papel de y é a velocidade. Então, x do vértice, eu sei que é 5, menos b. Quem é o b nessa equação? Repara, K1 eu já sei que é 0. Já determinamos. Um gráfico do segundo grau, ele é ax ao quadrado mais bx mais c. O meu b é o cara que multiplica o x, que está no primeiro grau. Então, o meu b é o 2k2. Então, vai ficar menos 2k2. Então, quem é o meu a? É o 2k3. Opa, aqui está errado. Aqui é 3k3. Não alterava nada no que já foi resolvido, porque anulava aqui na hora de eu determinar a alternativa. Mas agora é importante, porque o meu 2A aqui vai ficar 2 vezes o A, que é 3 vezes K3. O 2 aqui de cima corta, e a gente acha uma relação entre K2 e K3. 3K3 está dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar 5 vezes 3K3 igual a menos K2. 5 vezes 3, 15, igual a K2. Está negativo esse K2? Eu vou multiplicar por menos 1 para que ele fique positivo. Então, 15K3 igual a K2. Ajuda em alguma coisa? Por enquanto não. Mas a gente tem mais uma informação que nós não utilizamos. Nós sabemos que K0 e K1 são iguais a zeros. E que quando o tempo vale 10, essa função vale 30. Vou recortar isso aqui. E vou continuar a minha conta, sabendo que x de 10 é igual a 30. Como que isso vai ficar? K3 vezes 10 ao cubo mais K2 vezes 10 ao quadrado. K1 eu já sei que é 0 e K0 eu também já sei que é 0. Isso tudo vai ter que ser igual a 30. Então, K3 vezes 1000, que é 10 ao cubo, mais K2 vezes 100, igual a 30.
Vou dividir a equação inteira por 10 só para tentar deixar os números menores. Vai ficar 100k3 mais 10k2 igual a 3. E a gente já sabe, inclusive, que o K3 e o K2 têm uma relação. 100k3 mais 10 vezes K2. Mas quem é K2? 15k3 negativo. Menos 15 vezes K3, tudo isso igual a 3. 100k3 menos 150, que é 10 vezes menos 15, igual a 3. 100 menos 150 vai dar menos 50k3 igual a 3. O meu K3 é igual a 3 dividido por menos 50, que é igual a menos 0,06, que é o valor que a gente já sabia das alternativas. E além disso, o K2 é igual a menos 15 vezes K3. Menos 15 vezes menos 0,06 é igual a 0,9. Menos com menos dá mais. 6 vezes 15 é 90, volta duas casas, 0,9. Nada que a gente já não soubesse para esse problema. O K2, 0,9, K3 menos 0,06, que a gente já tinha marcado a alternativa A. Agora vamos dar uma olhada em como ficam os gráficos desse movimento. Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico da posição em função do tempo. Repara, ele começa devagar e daí a curva começa a ficar mais acentuada. E daí ele vai com uma certa velocidade e quando está chegando no tempo em 10 segundos, a velocidade de novo fica menor, porque está inclinando a curva. Não é um movimento brusco. O mesmo vale para velocidade. Então aqui a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo. Velocidade parte do zero, atinge seu valor máximo aqui nos 5 segundos e depois passa a diminuir. E o gráfico da aceleração? A gente não usou a informação do gráfico da aceleração para resolver o problema. Eu só peguei a informação que já foi dada. O gráfico, quando eu plotei no programa, ele ficou desse jeito. Mas repara que essa aceleração é bem interessante. A aceleração máxima é no começo. O veículo arranca, ele acelera. Daí, quando ele chega aqui no 5 segundos, a aceleração é zero. Ou seja, a aceleração foi diminuindo. A velocidade foi aumentando. A velocidade foi aumentando até 5 segundos. Só que quando chegou em 5 segundos, a aceleração se tornou negativa. O que isso significa? Que o veículo teve sua velocidade reduzida. Foi reduzindo, reduzindo, de 5 até 10, o veículo parou. Então, a aceleração é positiva até 5 segundos, e ela era maior no início do movimento, tanto é que a condição é que o movimento fosse suave. A aceleração é negativa no segundo trecho, ou seja, a aceleração negativa é uma aceleração que está contrária à velocidade, e de fato foi o que ocorreu. A aceleração foi diminuindo a velocidade, foi o que de fato ocorreu. A aceleração fez com que a velocidade diminuísse entre 5 e 10 segundos. Um problema bastante interessante, com muitos conceitos que a gente conseguiu, inclusive, explorar os gráficos da posição da velocidade e da aceleração de uma forma que não aparece no ensino médio. No ensino médio, o máximo que a gente vai ver é o gráfico da velocidade variando de maneira retilínea e a aceleração, em geral, é constante. Quando a gente aprende o famoso sorvetão, SS0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, repara, vou até escrever a fórmula. Isso aqui vai resultar num gráfico da posição com uma equação do segundo grau, mas daí a velocidade fica V0 mais A vezes t, uma equação do primeiro grau, e a aceleração é constante. Situação bem diferente dessa que nós estamos vendo neste exercício. Um detalhe bastante importante: o gráfico da posição
não tem a ver com a trajetória. A trajetória não é o que está sendo representado aqui. O gráfico da posição não foi o que ocorreu com a trajetória. A trajetória é uma linha reta com velocidade maior no início e velocidade vai diminuindo no final, movimento suave, como a gente está vendo nessa animação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Sua participação é bastante importante, deixe suas dúvidas, sugestões nos comentários. Valeu!